Seja muito bem-vindo ao NeuraCast. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que utiliza o conhecimento da própria mente, a neurociência, para descobrir e ampliar comportamentos mais eficientes na vida. E aí, isso a nível pessoal, profissional. Afinal, a gente só se sente completo com tudo. Parte pessoal, profissional, espiritual, sexual. E hoje cá estou com Dona Lu Ângelo, que é não só jornalista de formação, mas também tem toda, além de colunista na Vogue, atualmente, passagens por Isto É, Marie Claire e outras coisas que ela vai contar. Hoje ela é especialista também nessa vertente de sexóloga, pompoarismo e o que mais? E terapias holísticas no geral, porque são várias. Maravilhoso, amei. Obrigada por estar aqui hoje, Lu. Obrigada, é um prazer te conhecer. A gente não se conhecia ainda pessoalmente, mas eu digo sempre que eu só convido pessoas que me inspiram pessoalmente e que eu aprendo algo para que a gente faça desse bate-papo aqui ser uma troca para quem tá em casa também. Sair mais inspirado, motivado e com alguma coisa de novo do que entrou nessa conversa. E Lu, queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, um pouco da tua trajetória, porque você escolheu ser jornalista, como foi essa virada de chave de carreira. Tudo que você tiver vontade de contar e eu vou te interrompendo. Vai me interrompendo, Mari. Perfeito, porque a gente fala bastante, né? A gente é da comunicação, aí sem limites. Exato. Como eu te falei, a gente conversou um pouquinho antes de começar o podcast. Na verdade, o jornalismo entrou na minha vida, porque uma vez eu fiz uma redação de escola com uma professora, né, óbvio, de literatura, e ela não ia com a minha cara. A Lurdinha. A Lurdinha... Ela lembra do nome, a dona Lurdinha, tá assistindo? É a responsável por eu entrar basicamente no jornalismo, porque eu falava muito na sala de aula e ela brigava muito comigo. E eu sentava atrás de uma amiga que era super alta e ela não me enxergava. Ela falava, eu sei que é a baixinha que tá falando, né? Aquelas coisas de escola. Uhum. E uma vez eu fiz uma redação de torcida organizada, que foi um clássico, que era Corinthians e Palmeiras, e eu falei das torcidas e tal. Ela me chamou com aquela carinha assim, sem muita amizade, sabe? E aí ela falou, olha, se eu fosse você, eu faria jornalismo. E me deu a redação, assim, era uma nota 10. Eu acho que eu tava no primeiro ou segundo ano de colegial. Aí eu olhei aquilo, falei, nossa, eu nunca tinha pensado. E aquilo começou a me instigar. Eu falei, por que não? E eu era boa de história, de português, adorava análise sintática. Aquelas coisas, né, de escola que você não percebe, você vai fazendo organicamente. E aí eu falei, não, beleza, vou comprar essa ideia. Prestei o vestibular, passei e realmente era algo que fazia parte da sua essência, da assim. Minha essência. Não tem ninguém na família que é jornalista que vai pra esse lado. Então, curiosamente, eu falo assim, gente, olha os laços familiares que a gente não percebe, mas a psique está envolvida, Perfeito. Né? De alguma seres forma. biológicos, né? Quando eu passei na faculdade que eu queria, me matriculei, meu pai falou assim, olha, agora eu posso te falar uma coisa. Eu falei, o que foi, pai? Quando eu era jovem, eu fui jornalista, só que eu nunca te falei pra não te influenciar na sua decisão profissional, olha, né, de ter uma carreira. Eu fiquei chocada. Ele me deu um brochinho de quando ele trabalhava, aquelas coisas bonitinhas. Eu falei, não acredito que o senhor nunca me falou, né? Ele falou, não, nunca quis te influenciar. Eu falei, olha como a vida é, né? Mesmo, às vezes, sem aquele incentivo, né? Olha, fiz isso. É interessante você trazer esse ponto da professora, porque o que a gente faz bem, Lu, normalmente a gente faz fácil, a gente faz sem perceber e a gente acha que todo mundo faz igual. Sim. A gente negligencia aquilo que a gente faz bem, porque normalmente o ensino faz o quê? Aponta aquilo que a gente é ruim. A matemática que você não vai bem, que você precisa estudar e passar acima da média. Aí o que a gente faz? A gente deixa um talento natural de lado pra focar naquilo que a gente precisa melhorar, que a gente nunca vai ser referência. Porque se eu não sou bom em matemática na escola, amor, você estuda e o outro pé nas costas faz muito melhor que você. E assim a gente tem vários profissionais medíocres, né? Sim. Todo mundo fazendo mais ou menos bem tudo, mas sem saber qual que é o verdadeiro talento. Então, graças à dona Lurdinha, então, que despertou Professora Lurdinha de português. E aí você entende a importância dos professores na nossa vida, né? Ela teve uma sensibilidade, ela tinha uma paixão ali no ensinar. Embora a gente não se gostasse tanto no dia a dia, mas ela amava a profissão dela. Perfeito. Né? Então, por isso que os professores devem ser valorizados. Olha o que qual foi o reflexo do comentário dela na minha vida. Você teve chance de falar isso pra ela depois, não? Não. Depois não. Depois eu saí da escola, né? Eu falei pra ela que eu tinha escolhido como profissão jornalismo. No terceiro colegial, eu cheguei a falar pra ela. Mas depois a gente perdeu contato, claro. Né? Enfim. Mas é muito interessante como os professores podem nos incentivar, claro. Né? E como é importante essa relação que a gente tem dentro da escola. Sem dúvida.
E aí, dali eu trilhei, né? Um trabalho no jornalismo e eu queria ser setorista do Corinthians, né? Eu tinha aquele sonho de ser jornalista mulher, né? Cobrindo futebol. E aí era muito difícil, gente. Isso foi em 99. Eu cheguei a fazer meu primeiro estágio no Mesa Redonda. Uau! E naquela época, 99, o Avalone, o Chico Lang, quem gostava de futebol em São Paulo, era o programa de domingo, Sim. né? Então, eu começar num estágio, num programa que eu assistia, foi muito divertido. Só que ali, a vida vai nos colocando novos caminhos, né? Primeiro que o meio no futebol, ali em 99, era muito difícil pra uma mulher. E eu era muito inexperiente, gente. Eu tinha 19, 20 anos, nunca havia trabalhado. Então, essa questão do assédio, que nem existia a palavra assédio, Não, né? não existia. Era muito forte. Então, eu fiquei um pouco perdida, assim, em como me comportar, em como reagir a comentários não tão legais, né? Isso tanto no trabalho, quanto quando eu ia a um estádio, quando eu ia a um clube, ou quando entrevistava jogador. Mulher sempre sofreu com isso. Sim. Aquilo me deixava muito triste. E quando o professor montou, né? Eu tinha um professor de faculdade, ele montou ali uma revista na Globo, que seria a concorrente da Caras, que era a revista Quem. Aí ele ia montar a redação e me chamou pra ser um dos estagiários. Que legal. E aí eu falei, poxa, é uma empresa super legal, Editora Globo e tal, e eu fui. E aí nunca mais eu voltei pro esporte ali 100%. Então eu entrei como estagiária de moda na revista Quem. Não sabia nada, gente. A moda primeira era Nike, Adidas. Maravilhoso. Eu entrei zerada, desesperada, porque eu não sabia nada do assunto. E eu fiquei 8 anos lá na Quem. Nesse meio tempo, em 8 anos, eu fiz pós em História da Moda. E aí, e na Quem, gente, foi uma tremenda escola, porque quando você cobre celebridade, você acaba cobrindo tudo. Sim. Então, todas as matérias de esporte, por exemplo, que tinha, de esportista, campeonato, aí era eu que fazia. Então, esse meu lado dos esportes... Ficou vivo, de alguma forma. E todo mundo sabia, ninguém gostava de fazer esporte, só eu. Então, quando eram esses personagens, por exemplo, esses dias eu tava até pensando que esse programa tá sendo gravado, né, nas Olimpíadas. Eu tava vendo Medina, e eu lembro de uma vez que eu cobri... era uma etapa em Santa Catarina, né, do Campeonato Mundial. E tinha o Kelly Slater e o Andy Irons na água. E eu olhando, eu falei assim, gente, isso é história, sabe? Assim, 2 monstros do surf. E eu aqui olhando. E eles estavam brincando, não era nem na parte de competir mesmo. Eu falei assim, gente, olha que demais. Eu sei que pra muita gente olhava aquilo e não era nada. Sim. Mas pra mim, que eu gosto muito de esporte, eu falei assim, nossa, isso vai ficar registrado na minha memória pra sempre, sabe? Ficou, né? Ficou. E aí juntou uma paixão com uma realização pessoal ali. Sim. Que legal, que legal. O que você pratica de esporte? Tem alguma coisa que... Hoje, sabe, de esporte coletivo, eu joguei durante uns 10 anos vôlei, mas eu não cresci, né, gente? Eu tenho 58. Maravilhoso, maravilhoso. Na minha época ainda não tinha líbero, não tinha nada disso. Uhum. Então, aí quando eu tava lá no ginásio, meu pai já começou a falar, então, você precisa começar a pensar numa faculdade, né? Porque... esse plano A aí não vai funcionar. Esse plano A não vai rolar e tal. Mas eu joguei até os 20 vôlei. Que legal. E hoje, o que eu faço é muito spinning, eu adoro fazer bike e musculação, gente. Tô 45 mais, preciso... eu preciso de massa muscular, sabe? Isso. Já não tenho a cartilagem nenhum dos 2 joelhos, é uma maravilha. Não dá pra fugir da musculação depois dos 40, então hoje eu faço muito spinning e musculação, basicamente. Que legal, então você teve toda essa trajetória dentro do jornalismo, ficou quase 10 anos lá, e aí depois você fez o quê? Depois eu fui pro Glamorama, da Joyce Pascovitch, fiquei 1 ano, depois eu fui pro site da Erika Palomino, quando ela tinha o site de moda, foi muito legal, muito divertido. Tudo voltado pra moda mesmo. No Glamorama eu era editora assistente, mas eu revitalizei o canal de beleza. Eu trabalhei com 3 eixos muito fortes, assim, durante esses quase 20 anos de redação. Que foi moda, beleza e celebridade, basicamente. O esporte entrava ali como um tempero. Aí depois eu fui pra Erika Palomino, depois eu fui pra Isto é Gente como editora do site. Fiquei lá até 2015. Aí eu voltei pra Quem e eu fiquei 1 ano na Quem, até que em 2016 eu fui pra Marie Claire. E na Marie Claire foi um desafio muito legal, porque eu saí total da minha zona de conforto. Eu estava há muito tempo já em internet. Eu comecei a trabalhar em site, né, em 2008. Eu fui até basicamente 2018. Não, em 2008, quanta coisa foi desbravada, né?
Foi ali um comecinho dos sites, né? Sim. Então eu fiquei ali basicamente 10 anos em online e trabalhando um pouco ali em revista, porque eu tinha tido uma formação em revista, né? Então quando eu entrei na Marie Claire, eu entrei como editora do digital e depois eu migrei para editora de comportamento e capa. Então tinha celebridade na minha vida ali, né? Que eram as negociações nas capas. Mas eu comecei a escrever sobre comportamento e relacionamento, que aí foi traçando um novo perfil na minha vida profissional, né? Então eu comecei a escrever muito sobre sexo, relacionamento, entrevistar muito psicanalista, psicólogo, terapeuta. E toda essa vivência que eu tive, eu amava escrever essas matérias, amava. Porque eu às vezes me colocava como personagem, eu adorava. Foi ali que teve um despertar pra eu olhar pra uma nova profissão. Que legal. Que envolveu a sexologia. Então, na Marie Claire mesmo, eu comecei a fazer uma pós em sexologia e eu me via muito mais feliz ali na sala de aula do que no meu trabalho no dia a dia. Quer dizer, o hobby se tornou a profissão. E até aí eu lembro que eu tirei umas férias e eu desenhei o meu projeto. E aí, quando eu voltei das férias, ia ter um corte de pessoas. E eu fui nesse corte e eu fui muito feliz, porque eu precisava dessa rescisão pra conseguir também impulsionar, ganhar atração. Trabalhar no que eu queria. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Então deu muito certo tudo. Que legal, que legal. E aí que eu comecei em 2018 com o meu trabalho de palestras, terapias, aulas de pompoarismo. Agora conta o que você mais faz. Agora é o mais legal. Gosta. Agora a gente chegou no creme de la creme, né? Hoje eu sou terapeuta tântrica, né? Porque eu fazendo a pós em sexologia, você trabalha ali, você estuda o teórico. E aí eu falava assim, tá, gente, mas sexo não é só teoria, sexo é energia. Quanto tempo de pós? Só pra quem também não conhece nada. Foi 1 ano e 8 meses. Quase 2 anos, tá? Com várias provas. Só teoria, assim. Gente. 2 anos ali, ó. Só teoria. E era muito engraçado, porque era no presencial, né? E as pessoas todas malucas, porque todo mundo tinha muita história. E ali era quase uma terapia em grupo, gente, assim. Porque você tinha muita informação da sua vida, né? Sim. E o professor, às vezes, até tinha dificuldade para administrar o tempo. Maravilhoso. Quantas pessoas na sala? Ai, ali devia ter umas 10, 12. Tá. Até que era pequena, né? Mas, gente, a mulherada não parava de falar. Às vezes eu falava assim, gente, vamos desenvolver um pouco a aula, né? E aí, no meio, né, dessa minha formação, eu falei, eu tenho que entender um pouco sobre energia. Aí eu fiz a formação de Tantra, que foram 4 meses, de terapia tântrica. Dali eu me formei em pompoarismo. E, além, né, dessa parte da sexualidade, de energia, de sexualidade, eu comecei a trabalhar um outro viés da energia, com outras terapias. Reiki, barras de axis, Theta Healing, radiestesia. Hoje eu trabalho com muita radiestesia. Desenvolvi, né, palestras sobre sexualidade feminina. Então, hoje a mulher, quando ela tem alguma dificuldade, eu olho pra mulher de forma holística, né? Então, eu converso com a mulher, qual é o seu momento de vida, o que você gostaria ali de trabalhar. Então, ela me explica, me fala sobre as suas dores, suas demandas, e eu, dentro do meu leque de terapias e trabalho que eu tenho, eu oriento. Aí eu monto um protocolo. Perfeito. E falo, olha, hoje seria interessante a gente fazer um tantra com barras de axis e trabalhar uma mesa radiônica para também dar uma limpada energética. Então, eu converso com a mulher e aí a gente define um tratamento. Tá, então são uma sessão inicial para entender qual que é o protocolo que vai seguir. Sim. E aí depois tem um tratamento e um acompanhamento. Mas sempre individual? Sempre individual. Tá. Né? Às vezes eu dou cursos para casais no Tantra, né, para desenvolver um pouco mais a intimidade, quando o casal tá muito tempo junto, por exemplo, cai naquela rotina, fica um pouco xoxo, Sim. Né? Então, ali traz uma pimentinha, né, um movimento na relação. Perfeito. Porque é o que acontece, às vezes a mulher começa a fazer o tantra e começa ali a florescer, né? E aí o homem começa a ficar um pouco pra trás. Exato. Então ali, o que a gente faz? Um trabalho mais de união de energia mesmo, Que né? legal. Para os dois estarem ali no mesmo degrau. Os homens têm uma certa resistência. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que é em termos de clientela, assim? Tem muito tabu ainda do homem lidar com o tema, né? Geralmente, as minhas são mulheres, né? Os meus clientes. Mas quando vem homens, são homens muito preocupados em entender a mulher, em se entender mais, em melhorar a autoestima,
Os clientes que eu tenho, eu gosto muito porque é um outro parâmetro, né, que você tem ali. E são pessoas realmente que estão interessadas e preocupadas em se conhecer mais, em dar mais prazer. Como o meu trabalho é a mulher, então quando eu tenho esses clientes, na verdade, é para melhorar a relação que eles têm com a mulher deles, né? Então as mulheres, indiretamente, elas recebem benefícios. Meu público-alvo é a mulher. É uma outra energia. Gente, tem dia que eu me emociono fazendo tanto na mulher, que eu acho, tem os processos orgásticos, né, energéticos tão bonitos, que eu fico emocionada. Conta pra gente, com relação ao orgasmo, que você tem uma pauta na Vogue, né, sobre essa parte de relacionamento, comportamento, relações sexuais, tudo isso. E aí tem uma muito polêmica que fala sobre orgasmos, longevidade, todo esse impacto, né, do prazer na vida. Fala pra gente mais sobre isso, Lu. Sim, porque as pessoas olham o orgasmo ainda só como algo... é sexo. Não, mas o orgasmo é saúde. Esses dias eu até publiquei sobre exercícios físicos favorecendo a vida sexual. Porque é isso, gente. O orgasmo, ele faz parte da nossa saúde global. Então, o que acontece quando a pessoa tem orgasmo? É um processo químico. Então, você libera ali hormônios de bem-estar. E para a mulher, principalmente, existem diversos estudos que a mulher, quando tem orgasmo, atinge a coragem e a autoestima. Olha que loucura, porque, pausa aqui, o que acontece na nossa cabeça, que é tudo químico, a nível de neurociência e de forma descomplicada para complementar. Neurotransmissores são liberados nessa hora entre os nossos neurônios se comunicando aqui. Então, são 86 bilhões de neurônios que fazem até 100 trilhões de sinapses, que é esse espaço entre um e outro que libera esses hormônios, seja pro bem, seja pro mal. Um cortisol te trazendo estresse, ansiedade, ou uma dopamina, trazendo, né, uma euforia, prazer, ocitocina, no caso do orgasmo também, que vem com toda essa coisa da conexão, da construção do vínculo, a adrenalina, né, a endorfina, que vem como um analgésico natural, né, então aquela sensação de alívio, isso é químico, né, a gente pode ativar de outras formas, e o orgasmo é uma delas que impulsiona toda a saúde e bem-estar mental de nós como seres humanos e mulheres, gente. E o orgasmo, ele também mantém ali a nossa energia vital, né, você pode fazer a manutenção de diversas formas, né? Fazendo exercícios físicos, comprando algo que você gosta, encontrando os amigos. E o orgasmo é uma dessas fontes de manutenção da nossa libido. Perfeito. Então, por que deixá-lo de fora, né? Por que a gente, às vezes, se reserva tanto desse lado? Quando você tem uma fonte muito importante. Eu brinco, eu tenho uma amiga que adora quando eu falo isso. Quando você tem uma reunião muito importante e você tá nervosa, né? Gente, se você tem um orgasmo antes, um de manhã, sabe? Você acorda, vamos ter um orgasmo de manhã. Você vai com um brilho, você chega com um brilho na pele. Você chega mais leve, menos tensionada, mais confiante. Testem, gente. Eu sempre falo assim, testem e depois me contem se deu certo ou não. Por quê? Não é uma brincadeira. É reação do corpo mesmo. É científico, é provado. Científico, acontece uma reação química. Então, você vai chegar mais confiante, você vai chegar mais leoa, né? Então, essa liberação de hormônios é muito importante, Sim. né? E a gente ter essa atenção. Há quanto tempo você não tem orgasmo? Ou você nunca tem orgasmo? Por que não? Vamos começar a olhar sobre isso. Você tem o merecimento de olhar para a sua saúde sexual, né? A sua saúde sexual, a sua saúde não é só a sua saúde física, né? Ou mental. Você tem a saúde física, mental, espiritual, sexual, né? Você tem diversas caixinhas ali da saúde. Então, eu sempre falo para as mulheres, olhem para a sua saúde sexual, né? Hoje, como está a sua vida sexual? Você se sente feliz? Você acha que você pode melhorar? Muitas pessoas falam, ai, Lu, mas você trabalha com isso, tá ótimo. Mas sempre pode melhorar, gente. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente sempre pode aprender algo. Como tudo na vida, a plasticidade neural tá aí pra não dizer o contrário, né? A gente tem a capacidade de se transformar, evoluir e se comportar de formas diferentes, desde que a gente vá em busca dessas informações de conhecimento e, obviamente, treine tudo isso, né? E autoconhecimento é sem fim, né? Você pode sempre aprender. Por mais que você seja expert no assunto, mas você pode sempre aprender. Sim. E você pode sempre melhorar, aprimorar. Por isso que eu sempre falo para
as mulheres. Tá aí no básico 1, não tem problema, é um degrau por vez. Um passinho de cada vez a gente um passinho sobe, de né? cada vez, né? O importante é você entender que isso é pra você. Antes do outro, e nas minhas palestras eu falo muito isso. Antes de dar prazer pro outro, dê prazer a si mesma. Né? Se conheça. Se você não se conhecer e não entender os pontos do seu corpo, aonde você tem mais prazer, como você gosta, como você não gosta, como a outra pessoa vai saber. Então, numa relação de um casal, muitas vezes não existe essa comunicação. Então, perde-se ali um potencial grande de prazer. E a comunicação é o mal da humanidade em todos os aspectos Sim. da vida, né? Assim, se a gente não sabe sobre si, se a gente não se lidera, a gente não lidera o outro, a gente não influencia o outro. Como é que a gente vai conseguir chegar num lugar de prazer, né, por si só? E é muito difícil, toda vez que eu falo com casais, ou os lados de forma, né, em momentos diferentes, a questão é a comunicação. Mas você já falou isso pra ele? Você já falou isso pra ela? Mas é óbvio. E o que é óbvio, né? Então, você é responsável pelo que você fala. E como o outro interpreta também, né? Porque se a gente quer ter efeito, eu nos cursos de comunicação sempre digo, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. No sentido de, saiu dali com outra mensagem, a gente poderia ter reafirmado de uma outra maneira, né? Claro, no caso de uma palestra para muitas pessoas é muito difícil, mas a falha de comunicação e o medo de se comunicar, o medo de entrar em assuntos um pouco delicados, principalmente sexual, Perfeito. atinge em cheio a saúde do relacionamento. E olha que interessante, né? Porque somos seres emocionais. A gente é guiado pelo medo. Né? O medo, a gente quer ser amado, quer ser aceito, quer ser valorizado, quer que o outro nos respeite. E aí, o nosso sistema límbico emocional, a gente tem uma parte chamada amígdala, que, né, na cabeça não na garganta, que é responsável pelo processamento de emoções negativas, por exemplo. Quando ele identifica alguma coisa naquela situação, naquele estímulo, naquela sala, que ele leva para um lugar de ameaça, porque toca no meu repertório anterior e eu me sinto desconfortável, a mão começa a suar, o coração acelera, eu quero me prevenir daquilo. Inconsciente, eu me comporto de maneira que eu me afasto daquela coisa. E aí o medo faz a gente o quê? Congelar, não se desenvolver, não falar, não conversar, não buscar saber mais. E a gente se limita. Sim, e esse é um erro típico dos casais e das pessoas, né? Por exemplo, até eu, né? Eu que trabalho com isso todos os dias, eu já tive diversos erros de comunicação, ruídos de comunicação com pessoas com quem eu me relaciono. Só que hoje eu vejo assim, quanto mais conversar, e eu falo pros casais, gente, vocês não precisam fazer DR, porque a DR é muito pesada, né? Não, e aí esgota, né? Esgota. Vocês podem conversar antes do problema existir, né? Vocês, dependendo do casal, a gente podia fazer um balanço a cada 6 meses, pra gente conversar o que tá bom, o que pode melhorar, né? Não precisa chegar o que está ruim, não precisa estar ruim. Perfeito. Mas é o medo de estar de frente com algo que às vezes você não gosta de ouvir. Que é desconfortável. Desconfortável. Aí vem o sistema de luta e fuga e faz o quê? Ativa! Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ativa é isso mesmo, gente. Resposta emocional, né? É o ser humano. Por isso, dá-lhe terapia, né, gente? Dá-lhe terapia. E olha, super recomendo. Terapia de casal, inclusive faço. Individual e casal há muito tempo. Porque é mais uma forma e mais uma ferramenta de conversa, de facilitação, de disponibilidade, né? Pra se conhecer ao outro, ter, às vezes, uma intermediação de coisas que, às vezes, a gente não consegue perceber de dentro. Quanto a gente não percebe de dentro, na verdade. E a terapia de casal, também. Você não precisa estar numa crise para fazer uma terapia de casal. Exatamente. Preventivo, não corretivo. É preventivo, né? A gente não faz consultas preventivas com os médicos para fazer os exames, check-ups. Por que a gente não olha para os relacionamentos também dessa forma, para o relacionamento ser mais saudável, né? Num prazo maior. Sim, promover saúde sexual, né? Saúde sexual, saúde de relacionamento. Perfeito. Saúde na amizade do casal. Você diria que tem alguma maior dor, dificuldade, desafio que sempre vem, assim? Olha, o que eu vejo muito das mulheres que chegam até a mim, dificuldade no orgasmo. Muitas.
Muitas ainda têm essa dificuldade de chegar ao clímax, de chegar... Ai, Lu, não sei se eu gozei alguma vez. E casadas há muito tempo. Então, isso é um reflexo de muitos tabus que a gente vive ainda na sociedade. Tem que ser desconstruído muita coisa, né? Até pra gente poder perceber tudo isso e saber como lidar, né? Muita coisa. Tem mulher que vem até a mim que o marido ainda não sabe, que essa conversa é um pouco complicada, tá, pro casal, mas que ela sente uma necessidade de olhar pra isso. Eu trabalho com muitas mulheres já menopausadas, que é uma outra situação, que são novos desafios ali que a mulher está já ultrapassando, mas eu acho interessantíssimo. Parece que a mulher, quando chega na menopausa, vira a chave. Preciso resolver algumas coisas da minha vida. Já tô com os meus filhos criados, né? A minha vida estável. O papel dela e começa a olhar pra esse lado sexual. Eu fico muito feliz quando elas chegam e falam assim, é isso aí, gente, agora é o momento de você olhar para você, né? Você sabe que a teoria dos setênios, do Rudolf Steiner, né, que fala das influências da energia de 7 em 7 anos, antroposofia do viver, tudo isso. Ele fala que a partir dos 49 é onde mais existem as inversões sexuais até então, né, das gerações ultrapassadas, porque vem com esse se permitir libertar do sentir, das amarras culturais e de olhar pra si com todo esse carinho e respeito, né? Eu acho sensacional quando elas chegam, não, agora eu vou olhar pra mim, eu vou fazer as coisas pra mim. Eu falo, é isso aí. Bora fazer um tantra, se descobrir, ter mais prazer. E isso impacta muito na relação sexual do casal, né? Elas sempre vêm com feedbacks, as minhas clientes, de Lu, dormi melhor, tô mais feliz. Meu marido, a gente transou mais feliz, melhor também. Ele até já identificou algumas mudanças. Ela falou, eu não falei nada, né? Mas ele achou que eu tô mais leve. Eu falei, é isso, gente. Porque é o momento dela ali, quando ela tá ali comigo, eu sempre falo, é o momento seu, né? Divirta-se. Sim. Então é o momento dela olhar só pra ela, esquecer as preocupações de casal, de família, de mãe, de trabalho. É o momento que você tá ali inteira pra você. E isso é tão difícil pra mulher. Muito, né? Estar inteira para você, naquele momento. Essa busca de suprir os papéis que a sociedade impôs por tanto tempo, né? E aí antes era a mãe e a mulher perfeita, a dona de casa perfeita, depois veio com possibilidade da profissional perfeita, mas continuando sendo a mãe perfeita, quer dizer... A gente tem que dar conta de tudo e não é bem assim, né? Porque a mulher na cama, perfeita. A mulher que tem que estar linda do lado, maravilhosa, maquiada, e você olha pro rapaz gordinho, sem cabelo, barrigudo, e você fala, mas ele é muito legal. E tava tudo bem, né? Porque a gente foi construído a também ter essa maior aceitação dessa forma, com os tabus que existiam até então. É muita coisa pra desconstruir, né, Lu? Sim, é muita coisa, mas eu acho que a gente tá num caminho. Sim. Ainda falta muita coisa, mas já é um passo. Eu sempre sou esperançosa, eu sou pisciana, né, gente? Então a gente tem uma esperança. Meio poliana, talvez? Eu sou poliana, né? Eu falo assim, ai, gente, vai dar tudo certo. Precisamos de pessoas assim, gente, porque o mundo tá muito duro. Pra gente não desistir, né? Então, quando elas vêm com essa força de vontade mesmo de ser mais feliz, porque é basicamente isso, gente. Em outras palavras, a mulher chega na minha frente, eu quero ser mais feliz. Sim. Então, eu falo, quem trabalha com sexualidade ou quem está começando a dar passos em direção a uma sexualidade mais saudável, é um triunfo. A mulher que chega pra mim numa sessão de tantra, eu falo pra ela, você é muito corajosa. Porque ela nunca me viu na vida e ela está disposta a ficar sem roupa na minha frente, que eu mexa no corpo dela inteiro, inclusive no genital, eu falo, parabéns, você é uma corajosa. Sim. Aquela mulher, ela tá com uma consciência muito forte do que ela quer dizer, mesmo sem ela saber. Não, e ela consegue ter mais coragem do que o medo, né? Da Sim. vulnerabilidade, da exposição, do que pensar, quem pensar, como se comportar. E das duas, uma, né? Ela tá numa energia de transformação muito grande ou ela está numa dor muito grande. Muito profunda. Então, ali, ou é uma vontade de... ou é pelo amor ou pela dor. Sim. Né? Quando você chega nessas situações. Então, eu sempre abraço muito as minhas clientes, eu acolho muito. Porque uma terapia tântrica, uma primeira vez para uma mulher, eu sei que não é fácil. É um momento ali de que você vai ter uma intimidade, entre aspas, com alguém que você nunca viu. Sim. Então, o profissional, ele precisa muito acolher aquela mulher, né? Porque você não sabe o quão profundo é a dor daquela pessoa. E aí tem todo um repertório inconsciente, né?
Sim. Na neurociência, a gente diz que 5%, no máximo 10%, a gente se comporta de maneira consciente, né? Com o nosso córtex pré-frontal, responsável por capacidade de análise, de informação, de planejamento, tomada de decisão consciente. Só que o resto, gente, todos os outros 90%, 95%, é todo o repertório que a gente traz e vem energia de tantas outras coisas que a gente nem sabe. De repente, meu pai era jornalista e eu fiquei sabendo depois que eu me formei. É isso. Então, a gente está absorvendo isso o tempo inteiro. Nossa cabeça, em menos de meio segundo, ela decodifica, processa, dá valor e gera comportamento. O que tem por trás de um comportamento com uma crença limitante, com um comportamento de desvalia, com algo que não se permite falar, não se permite sentir? O que foi tolhido? Quando foi tirado o poder dessa pessoa pela primeira vez? De criança, né? É muito louco porque eu faço formação em psicanálise também, né? Então a gente é basicamente o nosso inconsciente. E a gente não percebe. Então a gente repete padrões, a gente repete comportamentos. E no meu trabalho de radiestesia, eu também tenho alguns trabalhos que eu faço. A questão de útero, primeira infância, todo esse... Fala pra gente mais desse trabalho que eu acho que quem tá em casa talvez não conheça. Radiestesia, você pode trabalhar radiestesia de várias formas, né? Com placas, que são símbolos sagrados, mesas radiônicas adversas. O que é basicamente, né? Quando você trabalha com uma mesa radiônica com vários símbolos, você identifica cada símbolo, ele é uma parte da sua vida. Então, pode ter ali medição de frequência, escala de Hawkins, pode ter questão de casal, de energias mais densas, de corpos sutis, né? Que é o seu corpo emocional, seu corpo de pensamentos, seu corpo que tem os chakras. Então, com um pêndulo, a gente vai passando nessa mesa, identificando quais símbolos, quando você coloca o pêndulo em cima, gira. Se girou, identifica que existe ali uma irregularidade na frequência. Pode estar com uma frequência um pouco mais baixa, né? Então ali a gente coloca um cristal e continua. Então você faz a análise toda da mesa e é radiestesia por quê? Porque identifica um desequilíbrio na frequência. E aí você vem com a radiônica quando você coloca o cristal e faz todo o processo para transmutar essa frequência, né? Para você colocar a pessoa numa frequência um pouco mais acima. Basicamente, os trabalhos de radiestesia, eles nos permitem colocar a pessoa numa frequência mais elevada. Quando você tá numa frequência mais elevada, mais positivada, as coisas se abrem, né? É energia que atrai, né? É energia, né? Quando você tá acima de 500 Hz, né? 500 Hz ali é o amor, acima do amor, da frequência universal, o amor incondicional, você começa a atrair. Você vê, quando você tá a pessoa muito negativa, ou tá falando muito mal das pessoas, ou tá reclamando muito, você começa a atrair coisas, situações, pessoas dessa mesma frequência. Quem nunca, né? Teve um amigo, um pai, um colega aí que passa o cabelo na comida, cai o suco de melancia na cabeça. Essas coisas estão sempre, né? Parece um imã magnético. Gente, parece que fala assim, nossa, né? Tá complicado. Então, quando você faz um trabalho de pensamentos mais positivos, de trabalhar um pouco a sua energia, a vida volta a se movimentar. Sim, sem dúvida. Né? E é isso, é lei da atração, né? E isso na neurociência a gente explica também, né? Com a questão o poder da nossa própria mente, o que a gente modela a pensar. Porque pensa, são até 100 trilhões de sinapses que a gente faz. Tem estudos que falam, Lu, que são 12 mil pensamentos por dia. Tem estudos que falam 70 mil pensamentos por dia. 90 mil pensamentos por dia. Acho que foi o máximo que eu já li. Pega aí uma média, 30, 35 mil pensamentos por dia. Ou seja, ferve esse motorzinho Amor, o dia inteiro. Quanto disso Primeiro, assim, quanto disso é consciente? Quase nada. Segundo quanta energia isso me consome. Terceiro que tipo de pensamentos estão acontecendo aqui? Porque se for, ai meu Deus, eu não consigo, ai meu Deus, eu não posso, ai meu Deus, mas isso é ruim demais, ai meu Deus, mas isso só acontece comigo, ai, mas eu não sou capaz. Com quem você mais conversa durante o seu dia? Com a sua própria cabeça, sua própria mente. Então, se essa conversa tá boa aqui dentro, você tá lá, pronto pra luta. Sim. Com disposição total, com dopamina correndo, ocitocina, adrenalina, GABA, tantas coisas em equilíbrio, ou te estimulando a ter uma vida mais plena, mais satisfatória, com bem-estar, com disposição sexual, com bom humor, com apetite pra comida, e o oposto também é proporcional, né? Então, se esse diálogo interno tá ruim, putz, eu tô liberando mais cortisol do que eu deveria, mais adrenalina, tá me gerando ansiedade, Sim. tá me gerando estresse, tira apetite, tira disposição. E se isso é cumulativo, se isso é um ciclo vicioso, aí a gente vê aí uma série de esgotamentos que a gente tá vendo no mundo, de colapso mental, que, desculpa, né?
foi por causa da pandemia. Não, amor. Pega lá o número de 2019, Brasil. O Brasil continua sendo o país mais ansioso do mundo. Ele era, antes da pandemia, o segundo em estresse, com 33 milhões de trabalhadores sofrendo esgotamento mental. Hoje tem mais até, é 1/3 da população. Então, assim, não é de um dia pro outro que a tua cabeça para de produzir o que você precisa e fala, hoje eu não tô afim. Não é assim que funciona, né? E eu acho muito importante a gente olhar para nós como energia, né? Todo mundo é energia, isso aqui é uma energia, tudo é formado por átomos. Então, quando a gente olha com mais carinho para as nossas frequências, você tem possibilidades de concretizar mais objetivos. Por exemplo, tem um trabalho que eu faço que é do Zenão Zero, que é sobre o Zenão Quântico. Por exemplo, você quer uma coisa, muito, um objetivo. Mas, às vezes, isso é até em relacionamento, você fica batendo. Não, por exemplo, um carro, quero comprar um carro. Mas eu quero comprar aquele carro, porque eu quero comprar aquele carro, e fica pensando. Você querer e visualizar, poxa, eu vou ter aquele carro, tal. Tá, desapega. Não fica ali. Não, quero, porque eu preciso conseguir aquele carro e tal. Quando você fica muito fixado nesse pensamento, né? fissurado, o que acontece? Por que você tá fissurado? Porque gera uma ansiedade, você fica ansioso. Imagina no relacionamento, né? Porque eu quero aquela pessoa, porque eu quero ficar com aquela pessoa. E fica, né? Naquela ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que a dúvida. O que tá acontecendo? Você tá duvidando da materialização do que você quer. Você vai conseguir? Não. E que é interessante, porque a gente leva para um outro contraponto, né? Porque você acha, não, porque eu vou ficar pensando e vai vir até mim. Não, você tem que pensar, aquilo vai ser concretizado e eu vou ter meios para conseguir aquilo. Então, essa é mais racional. Como que eu vou conseguir comprar um carro? Como que eu planejo isso? Exatamente. Então, você precisa de um planejamento, né? Então, eu vou conseguir fazendo isso. E aí, beleza, e você desapega. E você vai atrás do seu objetivo. E não assim, não, porque eu quero. Porque você já começa a duvidar daquilo. Então, a ansiedade, muitas vezes, nada mais é do que a dúvida da concretização. Ô Lu, e em termos de tabus, assim, quais são os top 3 tabus que te vem à mente, assim, ainda sobre todo esse patamar, relacionamento, sexo, saúde e bem-estar emocional, sexual? Mulher não pode ter prazer, eu acho que é o primeiro. Ainda, gente, ainda. É isso, é o meu olhar poliana. A gente tá muito no comecinho, mas vai dar certo. Eu acho que a mulher não pode ter prazer, assim, eu acho que ele é tão gritante que os outros se tornam menor. Porque eu falo isso pela minha realidade de trabalho, tá, gente? De conhecimento, claro. Assim. As mulheres ainda se privam muito do prazer. A mulher ainda não pode, ela não se sente apta a ser feliz sexualmente. E aí, de novo, vem com tantas construções e camadas, né? Sim, aí familiares, né? Padrões familiares, padrões sociais. Então, a mulher ainda já foi se libertando muito na questão profissional, né? Mas a sexual, ela ainda não se permite, ela ainda se fecha. E ela não percebe, às vezes, o quanto ela tá fechada, que são influências externas e não ela. Perfeito. Então, às vezes, a mulher acha que o problema é com ela, quando não é. É só ela olhar um pouquinho mais pra ela, porque às vezes o problema tá fora, não tá dentro. Então, quando a mulher se permite a olhar para o seu próprio prazer, para a sua vida sexual, uma janelinha ali se abre. Sim. E ela começa a ver, ela fala assim, não, mas eu não tenho problema, né? Não, você não tem problema. Não é, porque eu nunca gozei, porque eu demoro, né? Para chegar no ponto e tal. Não, mas não tem nada a ver com você fisicamente, você tá ok. Você precisa mudar um pouco o seu mental e entender que você pode sim chegar lá. Sim. E entender se a sua parceria também está te respondendo à altura. A reciprocidade da relação existe, né? Exatamente. Porque aí a gente vem com os tabus do outro, com os traumas, com o repertório. Sim, cada ser humano tem a sua história. Exato. Você sabe que eu tive um projeto que chamava Sex Outside the Box. E era para aplicar a neurociência, né, em escolhas mais... trazendo do inconsciente para o consciente em termos sexuais. Então, era uma linha de varejo que chegava por correio para as pessoas por uma assinatura mensal. Só que as pessoas preenchiam um questionário que tinham vieses inconscientes ali presentes. Então, por exemplo... se a pessoa gostava de pimenta, coisas aleatórias. Você gosta de pimenta, sente sabor de pimenta. Isso ativa uma parte de ardor no cérebro, que tem a ver com dor, não tem a ver com gustação. É um outro lugar. E aí a gente enviava esses produtos importados, né? Era toda uma pesquisa internacional de coisas que a gente não tinha tanto acesso no Brasil. E uma das coisas que eu mais recebia de feedback no começo era que
as caixas fossem envelopadas com outro tipo de contexto. Que as mulheres se sentiam envergonhadas de receber isso por correio. Por mais feedback positivo que eu estivesse recebendo, elas tinham esse tabu de tipo, meu Deus, que vergonha eu estar comprando isso e o que o porteiro vai pensar, ou o que meu vizinho vai... E aí isso me deram tantos insights, assim, que obviamente depois eu fiz, a pessoa podia escolher, o cupcakes da vovozinha, né, e recebia lá. Mas até hoje me perguntam desse projeto. Então, assim, que interessante como às vezes um movimento de autoconhecimento, que seja no escuro, né, que seja sem você ter que se expor, gera tantas outras aberturas e liberdade nesse lugar, né? E isso tá presente de muitas formas. Por exemplo, quando eu faço as postagens no meu Instagram, eu não tenho muitas curtidas. Uma porque eu falo sobre sexualidade, então também o Instagram não entrega, Muita gente fala, né? no off, né? Eu vejo, às vezes, ali os insights, não tem tantas curtidas, mas o que tem de salvamento e compartilhamento... É muito legal. Fica ali tudo em segredo, sabe? Eu falo assim... Falei, que bom, pelo menos as pessoas estão isso consumindo. É um engajamento. É um engajamento. É. Mas isso é muito interessante. Eu vejo isso desde quando eu escrevia as matérias de sexo do site da Marie Claire. A gente colocava no Facebook, explodia de audiência. Uma vez eu tive até um problema que tinha uma matéria de sexo anal. Gente, aquilo... explodiu, assim, de compartilhamento, de tudo. Foi uma loucura. E aí eu até tomei uma bronca, porque era um tema muito forte, um tema muito polêmico. Aí vem os tabus. Aí vem os tabus. Mas você escrever sobre sexo é muito divertido. As pessoas têm muita curiosidade. Sim. Às vezes eu falo com as meninas da Vogue, e aí, a semana passada, foi pra home da Globo.com. Geralmente, é uma das matérias mais lidas do mês, as colunas que eu faço. Que legal. Porque as pessoas têm curiosidade. E isso é legal, porque elas têm curiosidade de se informar sobre sexo. Perfeito. Aí vem para um lugar que eu queria chegar, né? Assim, eu sei da sua história do câncer, de toda essa parte que você vem acompanhando de tratamento, e eu acho que essa prevenção de poder falar sobre sexo e tudo que envolve, né, a nossa saúde corporal, física, que vai para esse lugar, ela é uma consciência preventiva, né? A Sim. gente promove saúde nesse lugar. Conta pra gente um pouco. Sobre a minha questão do câncer de mama, né? Eu sempre fiz meus exames preventivamente ali, anualmente. A minha mãe teve câncer de mama, ela faleceu em 91. Então, desde os 30 anos, eu sempre fiquei de olho nisso, porque teria uma possibilidade ali genética, né? Então, e eu falo assim, nada acontece por acaso, né? Eu acabei trabalhando com saúde feminina, vim a ter o câncer de mama, então hoje eu dou palestras, sou engajada, né? Eu falo, gente, façam os exames, porque quando você detecta o câncer de mama inicialmente, que foi o meu caso, você tem até aí 95% de chances de cura. Então, eu tirei as 2 mamas preventivamente e não precisei fazer químio, nem rádio. Tomo tamoxifeno, vou tomar durante 5 anos. Esse ano eu vou fazer mais uma cirurgia, colocar prótese. Então, assim, e eu acompanho muitas mulheres que estão vivendo câncer de mama. Eu tô vendo muitas mulheres tendo câncer de mama. Cada mulher vive o câncer de mama de uma forma diferente. Sim. Então, eu tô com 2 amigas muito próximas que estão recebendo a químio. E eu gosto de conversar com essas mulheres, porque, gente, é uma loucura na nossa cabeça. Falando de neuro, é desafiador. É desafiador estar forte, sabe? E eu trabalho muito na minha análise. A minha analista falou assim, Lu, mas por que você precisa estar forte, né? Eu falei, em alguns momentos eu posso te desabar. Mas essa vivência que eu tô tendo me trouxe muito próximo das mulheres também que estão vivendo isso. E toda a minha bagagem teórica que eu tenho sobre a sexualidade feminina, a saúde feminina, eu trabalho isso com as mulheres também que têm o câncer de mama. Como você vai viver a sua sexualidade sem a sua mama? Ou num processo período de rematrização, né? Ou um período de quimioterapia, às vezes afeta a sua resistência, tudo. Afeta a sua lubrificação, cai em cheio na sua autoestima, né? Então, ali é um trabalho que eu faço muito de reestruturação de autoestima e como passar por esse período de uma forma, nem falo uma forma leve, uma forma menos pesada. Sim. Né? Possível, né? Possível, porque cada mulher vive... Primeiro que cada mulher tem uma vida diferente. Cada mulher tem uma história diferente, cada mulher tem um corpo diferente e cada mulher tem um tipo de câncer diferente, né? São muitas variáveis ali.
Então, as mulheres, o recado que eu passo sempre, e eu tento orientar com as ferramentas que eu tenho de conhecimento da sexologia, para aliviar um pouco esse momento. Eu tenho as minhas noias também, Sim, né? claro. Por exemplo, eu operei em outubro. Quando eu tenho relação sexual, eu ainda uso meu sutiã. Eu não tenho ainda a coragem de tirar o meu sutiã. E tudo bem, né? E tudo bem também, né? A gente entendendo quais são essas vulnerabilidades e sabendo que a gente vai lidar em algum momento. Sim. Ter dias melhores, piores. É claro que a gente quer fomentar mais dias positivos pra passar da melhor maneira. Tudo bem não ser forte o tempo inteiro e tá tudo bem a gente ter as Uma nossas... coisa, eu sempre, como jornalista de redação, a gente sempre atropela tudo, né? Então eu sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você vê, eu sou terapeuta de 1000 coisas. Acho que eu podia ter ido por essa área também, viu? Então, eu fui aprendendo a respeitar um pouco o meu tempo, né? Me chamaram para algumas coisas, alguns projetos para fazer. Eu falei assim, gente, então, eu acho que eu prefiro fazer minha segunda cirurgia primeiro, me recuperar, e aí depois eu toco esse projeto. Então, aos poucos, eu tô dando mais respiros na minha vida, eu tô trazendo mais qualidade de vida. Perfeito. Não aprende no amor, aprende na dor, né? E Então... ninguém vai entrar na sua central de comando e pôr limite no que não te faz bem. Então, assim, a gente não precisa, né, se colocar fazer em todas as tudo. situações. E aí vem, obviamente, uma maturidade emocional pra gente poder entender que limite não cai do céu, gente. Entendeu? Mas eu já tava voltando ao meu modus operandi antigo. Depois, em fevereiro, eu já tava um trator. Padrão é uma coisa, né? Aí eu falei assim, gente, por que eu tô trator? Por que eu tô querendo fazer isso? Falei, não, calma. Deixa eu viver um pouco isso. Eu preciso me acolher. Eu passei por um momento de transformação muito grande. E aquela coisa de trabalhar mental, você conversar com você mesma, né? Sim. Falei, não, vamos respirar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu conseguir. Né? Eu tenho que olhar para mim, para minha saúde mental, para minha saúde emocional, né? E ir trabalhando as mulheres, mas assim, projetos grandes, eu preferi não pegar. Eu falei, acho que eu preciso terminar esse ciclo, né? E aí depois pensar aí num novo momento. É uma energia que eu preciso gastar agora, que é uma energia para mim. Não, e uma energia de respeito, né? Sim, porque a gente não se olha, né? Sim. Muito legal, muito bom. Obrigada por compartilhar isso que é importante. E aproveitem todo esse conteúdo, acionem, sigam. Qual que é o seu Instagram? Luciane Angelot. Luciane Angelot, por favor. Então porque todo mundo me chama de Luciana, então é Luciane. Toda essa parte, então, né? Tanto como sexóloga, quanto de palestras, né? De saúde, de sexual, de prevenção, de câncer. Um trabalho incrível, muito estudado, que merece aí cada vez mais o holofote para ser compartilhado. Ô Lu, e aí de dicas, assim, para casais que estejam nos assistindo, né? Eu, pessoalmente, já fiz cursos de pompoarismo. Ai, que legal! Você pratica ou você abandonou? Não, eu vou dizer que eu já fui uma aluna melhor. Sim. Mas a gente sempre fica ali na fila do banco e coisas que, né? Meu marido também já fez alguns outros cursos em paralelo, mas no começo sim, era uma desconstrução de conversas, né? A gente tá 10 anos juntos, então isso aí foi antes até da gente casar, já faz uns 6 anos, muito, muito tempo. E a gente sempre tem, assim, formas de estar mais conectados em sentido de conversas, né? Como eu também venho da comunicação, eu sei o poder que tem isso de criar vínculos, liberar ocitocina e a gente poder estar mais próximo dos nossos parceiros que escolhemos pra vida. Então a gente tem um joguinho de cartas que chama Puxa Conversa de Casal Sexual, então que tem temas lá que a gente vai falando, às vezes a gente até se envergonha de falar, mas por que a gente tá com vergonha de falar isso? E imagina, depois de 10 anos... Mas você introduziu esse joguinho de cartas facilmente? Porque às vezes eu tenho alguns joguinhos na minha casa. E aí eu tento fazer, e aí fica ali a parceria meio... a gente vai fazer isso? Eu falei, vamos. Depende muito, né, Lu? Eu acho que esse especificamente não teve problema. Tiveram outros que tive resistência e também não insisti mais, porque eu acho que você tem que respeitar o limite Sim. do outro. Até o ponto da minha sogra tá carregando uma caixa de mudança dessas de importação, derrubar e sair bolinha voando pra tudo que é lado. Eu falei, meu Deus, vai pra lá! Cai um dildo, um vibrador. Exato. Mas... o que você traz de dicas, assim? Desde... eu vi que você trouxe aqui uma amiga
até, de fato, coisas que você possa deixar práticas para as pessoas, casais, brincadeiras, de autoconhecimento, de conversa. O que te vem na mente, assim? Olha, uma coisa que eu sempre indico, que às vezes os casais começam a esquecer, principalmente quando eles têm filhos. Dedique ou uma noite por mês, ou a cada 15 dias, um date. Por quê? Porque quando você tem filhos, você não é mais mulher, não é homem, não é você esposa, não é marido, você é só pai e mãe. Então, essa vai criando uma desconexão dos dois como um casal. Então, o que eu sempre sugiro, precisa entender a rede de apoio, se pode, né, com quem pode deixar os filhos e tal. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas tenta pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, vocês dois saírem. Por quê e pra quê? Porque vocês precisam dessa conexão como homem e mulher. E ali, vocês conseguem falar sobre vocês, como foi sua semana, como foram seus dias, suas frustrações, suas alegrias e principalmente fazer planos para o futuro. É muito importante o casal ter sempre planos para o futuro. O que a gente pode fazer? O que a gente, né? Às vezes até um curso juntos, ou uma viagem juntos, ou sei lá, reformar a casa juntos, fazer algo juntos futuramente. A gente precisa sempre projetar o nosso futuro, né? É importante a gente viver no presente, mas é tão gostosinho, né? Eu estarei com essa pessoa daqui pra frente, né? O que a gente pode fazer a mais? Então, compartilhar os seus sonhos com a sua parceria. E comunicar, né? Isso é muito importante. Porque a gente vê hoje, até tava falando com a outra pessoa antes, quanto a gente tá conectado no mundo digital também, Lu, até nesses momentos que a gente se propõe a sair, né? Gente, por favor, guardem o celular. Neste momento é você e a pessoa. Isso tem uma coisa que eu fiz com meu marido que foi maravilhosa. A gente definiu que depois das 9 horas, modo lua profissional pros dois. Senão você tá conectado o tempo inteiro, os estímulos chegam, a gente fica preocupado. Você tá ao lado da pessoa na cama e os dois com o celular. Péssimo, né? É péssimo, porque você tá ali sozinho. Sim. Sim, imerso num mundo fictício, buscando a próxima excitação mais interessante do que você tá aqui naquele momento. Então, a questão do celular também é muito importante, conversar, porque, gente, é um buraco sem fim, né, o celular. Você fica ali e não é nem questão de traição, não é nada. Às vezes você fica ali abduzido nos memes do Instagram e rindo ali sozinho. Mas usem o tempo que vocês estão junto de forma de qualidade, né? Tenha qualidade. Às vezes os casais não ficam tanto tempo juntos, então tenha qualidade quando vocês estiverem. Criar essas oportunidades, então, acho que fica a dica, né? Criar essas oportunidades pra ter uma conexão mais genuína. E não aquele estar junto sem estar. Sim. Só de corpo, né? Que aí você vai desconectando emocionalmente da pessoa. Sem dúvida. E, ô Lu, aproveitando o seu gancho antes da gente ir pros finalmente aqui, do seu interesse de esportes. E as Olimpíadas rolando neste momento. O que você achou do clitorito? Conta um pouco aí da criatividade do Brazuca aí, que tá em alta, né, gente? Gente, eu amei o clitorito. Não é fantástico? É fantástico. Foi muito divertido que eu comecei a ver nos perfis de sexualidade das marcas. E eu falei assim, gente, que demais. Genial, né? Demais. E aí, os brasileiros que estão lá brincando, olha, gente, finalmente achei o clitóris. Aí passava o mascote atrás. Eu falei, gente, só assim pra achar o clitóris. Pois é. Falando em clitóris, eu vou apresentar o clitóris pra quem não conhece. Então, gente, essa aqui é a vulva. Aqui. Por que eu falo a vulva é a parte externa e a vagina é a parte interna? Então, a vulva é toda essa área que é muito legal quando a mulher se estimula, usa aqueles vibradores pequenininhos estimulando toda essa área. Você não precisa estimular só essa área aqui, né, o meinho, você pode estimular as laterais. Por quê? Porque o clitóris, olha, é esse tamanho, aqui ele tá em tamanho real. Esse é o órgão do prazer da mulher. Então, né, eu vou colocar ele aqui na frente, mas ele fica atrás. Olha o espaço que ele ocupa. Então, quando você usa só essa parte aqui, gente, você tá deixando de usar tudo isso. Por isso que eu falo, na hora da masturbação, para se masturbar nas laterais também. Porque você vai ganhando mais sensibilidade, mais autoconhecimento, entendendo qual lado é mais sensível. E esse é o clitóris, gente. Para quem ainda não conheceu, não achou, por favor, procurem na próxima relação. Check.
próximo objetivo a cumprir, aonde está o clitóris? Ele não é tão pequeno, tá? Olha aqui, ó, você pode pegar aqui, pode pegar aqui, pode pegar aqui. Só, sem medo, gente, sem medo, sem frescura, ele tá aí pra vocês. Fazer a lição de casa, se conhecer e desconstruir esse tabu de ter prazer, né? Saber que tudo isso é natural e benéfico. Né, e prazer é tão importante, prazer movimenta energia, prazer nos dá alegria, nos dá leveza. Brilho na pele, gente! Brilho na pele, brilho no olhar, deixa a gente mais bonita. Lu, última pergunta pra gente fechar aqui. Uma dica, a gente sempre fecha falando, qual é a sua dica pra quem tá em casa ser mais eficiente na vida, pensando na sua vocação, no seu trabalho, no impacto que você gera com tudo que você faz hoje? Estar disposto a mudar. Não se acomodar, principalmente no âmbito sexual. Não se acomodem, você sempre pode aprender algo mais. Por exemplo, o mercado de sexual wellness hoje tem muitas novidades. Por que não começar a olhar para isso, introduzir algumas coisinhas ali na cama, nas brincadeiras? Então, não se acomode, né? Você pode sempre melhorar, você pode sempre aprimorar. E não é um trabalho, uma coisa, é algo para te dar mais prazer. É algo para você se divertir mais, para você ser mais feliz. Perfeito, trazer leveza e maior bem-estar nas relações, né? Exatamente. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Ai, adorei. Gente, sigam, recomendem, um trabalho lindo. E se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilha. A gente faz esse trabalho por essa troca, essa reciprocidade. E é um estímulo a mais para o nosso sistema de recompensa entender que estamos fazendo um bom trabalho. Então, fica aqui o meu muito obrigada e até a próxima. Obrigada, adorei.